There's a history here, and histories don't happen overnight. Existe uma história aqui. Histórias não acontecem de um dia para o outro. E elas precisam ser lembradas. Não desista. Continua construindo essa história lado a lado. E nós somos muito ruins de contar história, de contar as nossas próprias histórias, de lembrarmos das nossas próprias histórias. Nós temos aqui uma pedra. Essa pedra será usada nessa terceira temporada do Lado a Lado. E a pedra tem uma simbologia bíblica muito grande, são muitos textos bíblicos e muitas histórias bíblicas que falam sobre a pedra. Fala muito sobre pedra. A gente lembra, quando eu olho para a pedra, eu lembro da declaração de Jesus que diz: Pedro, sobre esta pedra, né, que foi a declaração de Pedro, eu edificarei a minha igreja. Paulo vai falar de Jesus como sendo a pedra fundamental. Paulo ainda vai dizer aos Efésios que nós somos como pedras vivas na edificação desse edifício, né, chamado igreja. Nós temos o episódio da casa edificada sobre a rocha. Nós temos o atirar a primeira pedra, que Jesus usa no símbolo da pedra. Tem o removam a pedra de Estevão, em João 11, da ressurreição. Removam a pedra, retirem a pedra. Tem a pedra do próprio túmulo de Jesus, que quando Maria Madalena chega lá, a pedra estava removida e Jesus não estava lá porque tinha ressuscitado. Nós temos a pedra de Moisés que bate na pedra e sai água, e depois tem um outro episódio com a pedra em que ele desobedece e por isso ele não entra na terra prometida. Temos muitas figuras sobre pedra na palavra, muitas mesmo, muitas mesmo. Mas aqui na terceira temporada do Lado a Lado, a gente vai pensar na pedra como memorial. A pedra como um lugar onde a história é escrita. Lembra das pinturas rupestres? Onde as pessoas escreviam nas rochas a história delas, escreviam para que os outros povos pudessem contar. A gente vai fazer mais ou menos isso. A pedra como um memorial, e nós vamos marcar nesta pedra, e vamos contar nesta pedra, nesta rocha, e tudo que a pedra significa e pode representar para você. Nós vamos marcar aqui a história. A história de quem? A minha história é a história da Aninha dessa pedra. A história de vocês dois, a história de vocês aí. E de onde eu estou tirando isso, de onde eu estou pegando essa ideia? E vocês já devem estar se tocando e pensando e lembrando disso. Aquela palavrazinha Ebenezer. Porque Samuel, lá em 1 Samuel 7,12, ele pega uma pedra e coloca esta pedra entre Mispa e Sem. E chamou-lhe de Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não quero me prender a parte do Ebenezer e na parte do até aqui nos ajudou o Senhor, mas eu quero me deter inicialmente a este ato de pegar uma pedra e colocar ela como um memorial. Onde você vai colocar essa pedra? Onde você vai colocar essa pedra? Entre Mispa e Sem não vai ser. Eu quero colocar ela numa prateleira na minha casa. Eu quero colocar ela talvez numa mesa de centro que eu ganhei esses dias, que vai ficar linda lá. Eu quero contar a minha história aqui para que os meus filhos possam ver, meus netos possam ver. Eu quero contar essa história. As histórias eram escritas em rocha e nós podemos escrever também a nossa história para que outros possam lembrar, mas mais do que isso, para que nós mesmos possamos lembrar de que as histórias, elas não são feitas de um dia para o outro. E elas precisam ser lembradas. Nós temos a tendência de escrevermos na rocha as coisas ruins e de esquecermos as coisas boas. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai escrever na pedra as histórias que vão, não apenas coisas boas, mas vão aquelas histórias que edificam. Aquilo que for para destruir a nossa vida, a gente vai escrever na areia para que o tempo apague. Mas aqui a gente vai escrever na rocha e vai escrever com a caneta marcador de CD para que não apague, para que não apague. Nesse filme que eu passei no começo, um trechinho que eu passei no começo, nós temos a história de nós dois, é um filme muito conhecido, com o Bruce Willis. Na temporada passada eu falei sobre esse filme e falei Meg Ryan. Não é Meg Ryan, é Michelle Pfeiffer. Bruce Willis e Michelle Pfeiffer, esse filme é da Disney. Quem quiser assistir, pode assistir. Ele tá no YouTube gratuito lá, tem um vídeo todo disponível, porque já é um vídeo muito antigo. E ele é de um casal que está em crise. Esse casal está prestes a se separar. Ele tá assim, eles já estão decididos a se separar. E é quando eles revisitam a história deles. É quando eles vão, sabe, para a história deles e vão revisitar essa história. Eu vou já encerrar o vídeo
passando um trechinho desse filme que eu queria que você guardasse aí com você, que preparasse você para essa terceira temporada. Mas lembre-se disso, o que a gente vai viver nesse lado a lado da terceira temporada? Nós vamos ficar na nossa história, a história de nós dois. Nós dois quem? Eu e a Aninha, você e seu cônjuge. A história da gente. Vamos colocar isso numa pedra. Mas como assim, pastor? Como assim numa pedra? Você acompanha a gente aqui só pelo YouTube? Passa num jardim, compra uma pedra dessa. Eu fui lá, escolhi. Sabe, peguei essa pedra aqui, já tem um pouco de falha aqui. Achei legal porque ela não é tão uniforme, ela é marcada, ela tem áreas que são mais claras, outras que são mais escuras, ela tem formato diferente. Eu gostei dessa, escolhi essa para trazer aqui. Tô querendo que seja essa, né? Vou conversar com a Aninha ainda para saber se ela quer pegar outra pedra. Eu gostei dessa, gostei muito dessa. Escolhe, passa no jardim e compra. Compra uma caneta dessa, de marcar. E aí eu achei uma caneta que ela tem duas pontas. Uma ponta mais fina, que você pode escrever as coisas que são mais de informação, e a mais grossa, que você pode fazer um desenho, alguma outra coisa. Por quê? Porque qual é a ideia? É de que nós possamos, nessa terceira temporada, escrever na pedra e na rocha a nossa história. Se você participa com a gente aqui no Lado a Lado, no lugar de encontro aqui na Candeias, nos nossos encontros de sexta-feira, no grupo de casal, não precisa se preocupar nem com a pedra nem com a caneta, tá? Eu já providenciei. Eu tive esse trabalho essa semana. Arranjei 60 pedras e estou terminando de arranjar as canetas. E você vai chegar aqui e vai poder escolher a sua no tempo certo. A gente vai fazer isso em grupo, a gente vai fazer isso participando do nosso encontro, estando juntos como grupo. Você não está aqui com a gente, está acompanhando a gente no YouTube, está acompanhando a gente nos vídeos, compra a tua pedra, senta com o teu cônjuge, conversa com ele. E qual é a primeira coisa que eu gostaria que você escrevesse na sua pedra? Nomes e datas. Nomes e datas. Como assim? Pega na parte de cima da pedra, e aí cuidado para não ocupar a pedra toda, porque senão não sobra espaço para você depois escrever as outras coisas. Mas começa a fazer o registro das pessoas, que são as coisas mais importantes da nossa história, são as pessoas, né? E as datas que as coisas aconteceram, a data dos encontros, a data dos beijos, datas que são importantes. Então você vai colocar o seu nome, o nome do seu cônjuge, entre parênteses, sugiro. E aí você pode usar a ponta fininha, bota o nome com a ponta grossa, sugestão, tá? Faz do jeito que você quiser, você é o artista. Faz o nome com a ponta grossa, bota do lado o apelido com a ponta fina. Bota o ano de nascimento de cada um, porque são duas histórias que se juntaram. Bota o ano de nascimento. E aí começa a costurar, sabe, a tua história. Faz uma linha do tempo se você quiser. Qual foi a data que vocês começaram a namorar? Qual foi a data que vocês noivaram? Casaram? E aí vem os filhos, né? Quem tem filho, coloca os filhos, coloca o nome de cada um e o ano que cada um nasceu. Vai construindo essa pedra, vai marcando, sabe, de forma muito especial e sagrada essa história, que é a história de vocês dois, de vocês três, de vocês quatro, de vocês cinco, sei lá quantos são, mas escreve aí a história. Eu falo isso porque tem irmão que eu conheço que tem 5 filhos, 6 filhos, então é nome pra caramba. Pega uma pedra maior, mas coloca o nome de todo mundo e coloca pessoas e datas, porque Deus age na vida da gente através de pessoas e datas, construindo a nossa história. Eu vou soltar um trechinho do filme, um trechinho bem pequenininho, tá? Não funciona como spoiler, não. Esse filme tem 20 anos, então assim, mais de 20 anos. Você deve ter assistido. Eu vou soltar só um trechinho mesmo, pra gente assistir junto aqui e encerrar esse nosso momento de hoje. E se você quiser assistir os 5 minutos, que é essa cena, que é a cena mais final, por isso que eu digo pode ser spoiler, mas se você não vai assistir o filme, assiste a cena, eu vou colocar o link na descrição desses 5 minutos de vídeo, que é essa cena final, que ela é muito forte. Você já assistiu, revisita. Se você não assistiu e não vai assistir, assiste só esses 5 minutos. Se você puder assistir o filme todo depois, assiste o filme todo, porque vai fazer diferença para tudo que a gente vai conversar nos nossos próximos encontros, nos nossos próximos vídeos, tá certo? Tá claro que a gente vai viver, vai ser muito bom, casal. A gente vai construir essa história lado a lado, escrevendo na rocha, porque as histórias precisam ser lembradas, elas precisam ser celebradas. Nós vamos olhar só para o passado não, tá? Vai chegar uma hora que nós vamos apontar aqui para coisas que têm a ver com o nosso futuro também. A gente vai desenhar, vocês vão ficar craque no final. Um dos dois aí deve ter uma habilidade melhor para fazer isso. E vocês, se não tiver, se os dois forem ruins, tira para o ímpar e os dois escrevem e a gente vai fazer isso. Compra a tua pedra, compra a canetinha, essa canetinha aqui, não é fazendo propaganda não, mas essa base, B-A-Z-Z-E, ela tem essa ponta dupla, que facilita muito. Agora,
você pode comprar as que você quiser. Compra a de marcar para não manchar na hora de fazer, para não, sabe, para não dar problema. E se você é da Candeias, vai participar com a gente, como eu já falei, estou repetindo, não precisa trazer a pedra, não precisa da caneta, a gente já providenciou para você. Quero soltar o finalzinho desse vídeo. O finalzinho desse vídeo, esse trecho onde é a continuação da parte que eu soltei no começo. Existe uma história aqui. Existe uma história aqui. As histórias, elas não acontecem de um dia para o outro. E elas precisam ser lembradas. Vamos assistir esse trechinho? Esse trechinho, só um pouquinho, tá? Não vai tirar a surpresa toda do filme, não. There's a history here, and histories don't happen overnight. You know, in Mesopotamia or ancient Troy or somewhere back there, there are cities built on top of other cities, but I don't want to build another city. I like this city. I know where we keep the Bactine and what kind of mood you're in when you wake up, by which eyebrow is higher, and you always know that I'm a little quiet in the morning and compensate accordingly. That's a dance you perfect over time. And it's hard. It's much harder than I thought it would be, but there's more good than bad, and you don't just give up. And it's not for the sake of the children, but oh God, they're great kids, aren't they? I mean, God, and we made them. I mean, think about that. It's like there were no people there, and then there were people, and then they grew, and... Existe uma história aqui. Histórias não acontecem de um dia para o outro. E elas precisam ser lembradas. Não desista. Continua construindo essa história lado a lado.